Cumprimentando a todos, principalmente a desembargadora Maria Aparecida, que nos honra com sua presença hoje, de novo, e parabenizando, né, pelo aniversário dela ontem, já tal como nós declaramos na semana passada. Dou por aberta essa sessão ordinária do nosso pretório. Em mãos à ata da sessão anterior, não havendo modificação a ser feita, dou-a por aprovada. Em mãos para julgamento, o processo pautado sobre o número 1, autuado sobre o número 17.642/2015, é o mandado de segurança? É. Impetrante Sérgio Dorivaldo Allende. Impetrado, juízo eleitoral da 58ª Zona, Várzea Grande, Mato Grosso. Doutor Rodrigo Roberto Curvo tem a palavra, na condição de relator. Obrigado, senhor presidente. Cuide-se de mandado de segurança impetrado por Sérgio Dorivaldo Allende, devidamente qualificado na inicial, contra ato tido coator do juiz eleitoral da 58ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, em Mato Grosso, qual teria negado a entrega do título eleitoral e de certidão de regularidade eleitoral. São os seguintes os pedidos da inicial. A concessão de liminar para afastar a condição de ineligibilidade decorrente de condenação anterior à lei da ficha limpa. B. Acaso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer a concessão de liminar para determinar o abatimento do prazo de 8 anos de inelegibilidade do período em que o impetrante teve os direitos políticos suspensos, por força da condenação penal transitada em julgado antes da entrada em vigor da lei da ficha limpa. C. A concessão de liminar para determinar a imediata entrega do título de eleitor do impetrante, visto que eventual condição de inelegibilidade não importa na suspensão do direito de votar ou mesmo de se filiar a um partido político. E D. Que ao final a segurança seja concedida no mérito, ratificando as liminares deferidas, não sem antes notificar a autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal com posterior oitiva do parquê. Como visto, requereu a concessão da medida liminar para afastamento da condição de inelegibilidade, tendo em vista o cumprimento integral da pena imposta quando de sua condenação criminal, como em curso no artigo 157, parágrafo 2º, 1 e 2, combinado com 70 do Código Penal, o roubo circunstanciado. Argumento impetrante que a guia de execução de pena, código número 390.589, demonstra que fora declarada extinta a punibilidade em razão do cumprimento integral da pena, o que foi comunicado mediante ofício, datado de 10 de julho de 2015. Consciente de que a extinção de sua punibilidade havia sido comunicada em busca de seus direitos políticos, foi até o cartório eleitoral para retirar seu título eleitoral, bem como a certidão de quitação. No entanto, a entrega do título foi negada, sendo a certidão expedida com o seguinte teor, e aqui transcrevo: certifico que, de acordo com os assentamentos do cadastro eleitoral, com que dispõe a resolução TSE 21823, o eleitor abaixo não está quite com a Justiça Eleitoral na presente data, em razão de inelegibilidade. Alega ainda que o crime pelo qual foi condenado não constava no rol dos crimes previstos na Lei Complementar 64/90 até o advento da Lei Complementar 135/2010. Afirma que, quando a promulgação da Lei Complementar 135/2010, a condenação que lhe foi imposta já havia transitado em julgado e, por esse motivo, a inelegibilidade alcançada é pelo período de 3 anos. Ampara sua pretensão à vista do fumus boniuris do periculum in mora, fundamentado na realização das eleições vindouras e demais atos atinentes à filiação partidária, convenções e registros de candidatura que podem restar prejudicados. Com a inicial vieram os documentos de folhas 1553, distribuído mandamos durante o recesso forense, o excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Gomes de Almeida, ilustre juiz membro desta corte, durante o plantão judicial, entendeu que, aspas, o caso não requer tutela jurisdicional de urgência capaz de justificar sua apreciação durante o plantão, folha 57, determinando a remessa dos autos para apreciação oportuna deste relator originário. Encaminhados a este relator, a apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação da autoridade coatora, folha 74 e 76. Prestadas as informações pela autoridade tida por coator, este relator, em decisão monocrática, declarou a perda superveniente do objeto no que concerne a entrega do título eleitoral, item C da exordial, e indeferiu os pedidos liminares indicados nos itens A e B da mesma peça. Instada a se manifestar, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou preliminarmente pela extinção do processo sem resolução do mérito em razão de inépcia da inicial e da inadequação da via eleita. No mérito, pela denegação da ordem. É o relatório, senhor presidente. É o senhor procurador. Obrigado, senhor presidente. Eu mantenho o parecer escrito. Mantido o parecer escrito, a palavra é sua, doutor Rodrigo. São duas as preliminares, passo a análise da primeira delas. Inépcia da inicial. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral alega que a ação mandamental deve ser extinta sem resolução do mérito, em razão de que o ato inquinado de abusivo teria sido praticado por serventuário da Justiça Eleitoral, e não pela autoridade apontada como coatora.
Afirma ainda que o impetrante não aponta um único ato sequer no qual se tenha violado seu direito líquido e certo e que tenha sido praticado pelo juiz da 58ª Zona Eleitoral. Por fim, afirma que não há como se imputar a pecha de coatora à autoridade que não teve sequer a oportunidade de analisar e deliberar acerca da problemática que constitui objeto do mandamus. Pois bem, sabe-se que para a indicação do polo passivo em mandado de segurança, é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha a competência necessária para desfazer o ato impugnado, ou ainda fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos, ou seja, detém o poder de decisão para corrigir ou desfazer o ato administrativo. Segundo informações prestadas pela autoridade coatora, o impetrante compareceu no cartório da 58ª Zona Eleitoral em 23 de setembro de 2015, momento em que solicitou verbalmente a certidão de quitação eleitoral, a qual foi expedida pela servidora Eliana Mendes dos Santos, conforme juntado pelo impetrante à Folha 53. Todavia, após realizar a solicitação de seu título, foi informado que, em virtude de constar registro de inelegibilidade em seu cadastro, não seria possível realizar qualquer operação de revisão, segunda via ou transferência de sua inscrição eleitoral, em obediência aos ditames das normas da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral, vigentes à época. Vê-se, portanto, que de fato não consta nos autos qualquer ato praticado pela autoridade apontada como coatora. No entanto, verifica-se que o ato impugnado nesta ação mandamental tem como autoridade responsável o magistrado designado para aquela zona eleitoral, o que, a meu ver, afasta a preliminar aventada. Com efeito, a Corregedoria Regional Eleitoral regulamentou, mediante a edição do provimento 2 de 2014, que a anotação da condição de elegibilidade no cadastro de eleitores é de competência do juiz da zona eleitoral de sua inscrição, podendo tal competência ser formalmente delegada a servidores lotados no respectivo cartório. É o artigo 2º, parágrafo único do provimento 2 de 2014. Nesses termos, embora não tenha sido emitido qualquer ato em nome do juiz eleitoral, por força regulamentar de provimento, o magistrado é a autoridade responsável pelo juiz eleitoral, sendo, portanto, a autoridade coatora que detém a competência necessária para desfazer o ato impugnado ou ainda fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos. Aí eu trago o julgado desta corte, que elucida a questão, e na parte destacada consta que a autoridade coatora para fins de segurança é a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não o seu executor. Por essas razões, eu rejeito a preliminar de inépcia da inicial, senhor presidente. É como voto. Alguma divergência? Então o tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar de inépcia da inicial. Só liberar aqui os demais votos, só um instante, por gentileza, senhor presidente. Com base no voto do relator, né? Dissonância do parecer. A segunda preliminar, de interesse processual, aponta a douta Procuradoria Regional Eleitoral que a via perseguida pelo impetrante é inadequada para a reativação da capacidade eleitoral passiva. Segundo o representante do Ministério Público, a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do registro de candidatura pela autoridade judiciária eleitoral competente, nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei das Eleições. 10 e não 10º. Assim, requer a extinção do feito sem resolução do mérito. Importante frisar que o impetrante pleiteou ordens liminares consubstanciadas nas seguintes pretensões: afastamento da condição de elegibilidade decorrente da condenação criminal anterior à Lei Complementar 135 de 2010, sucessivamente o abatimento do prazo de 8 anos de inelegibilidade do período em que o impetrante teve os direitos políticos suspensos por força da condenação penal transitada em julgado, antes do advento da mencionada Lei da Ficha Limpa, e 3, ainda a imediata entrega do título de eleitor, visto que eventual inelegibilidade não importa na suspensão do direito de votar e ser votado ou de se filiar a um partido político. Pois bem, segundo informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, o impetrante compareceu ao cartório em 23 de setembro de 2015, quando solicitou verbalmente a certidão de quitação eleitoral, foi expedida pela servidora Eliana Mendes dos Santos. Contudo, a ele foi informado que, em virtude de constar registro de inelegibilidade em seu cadastro, não seria possível realizar qualquer operação de revisão, segunda via ou transferência de sua inscrição eleitoral, em obediência às normas da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral vigentes à época. Ocorre que, em 19 de outubro de 2015, em momento posterior, portanto, ao comparecimento do impetrante ao cartório, a Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral comunicou a alteração do entendimento anterior,
a partir do julgamento do processo administrativo número tal do TSE, concluindo, aspas, pela alteração da abrangência do conceito de quitação eleitoral, dele se excluindo a inelegibilidade, folha 78. Com a conclusão do aludido julgamento pelo egresso Tribunal Superior Eleitoral, tornou-se possível a realização de operações de revisão, segunda via e transferência, para os que possuam registro de inelegibilidade ativo, como é o caso do impetrante. Assim, em razão da existência de fato novo, informado pelo meritíssimo juiz eleitoral, por ocasião de suas informações, operou-se a perda parcial superveniente do objeto do presente mandado de segurança em relação à pretensão de ordem para determinar a imediata entrega do título de eleitor a impetrante, já que não existe mais o óbice para a obtenção do título de eleitor que justificou a impetração. De fato, a nova realidade surgida com a decisão superior esvaiu o interesse de agir do impetrante, na medida em que o suposto ato coator de impossibilidade de entrega do título de eleitor deixou de existir, nada mais havendo a ser tutelado pela atividade jurisdicional, impondo-se o reconhecimento da perda parcial do objeto do mandamus, consubstanciado na falta de interesse de agir superveniente. Quanto ao pedido de afastamento da condição de inelegibilidade, assiste razão a douta Procuradoria Regional Eleitoral, uma vez que o impetrante utiliza meio impróprio para buscar decisão judicial antecipada acerca de sua capacidade eleitoral, com o intuito de resguardar a sua participação no pleito vindouro. Vamos fazer o seguinte. Como dito, na decisão monocrática anteriormente proferida, a causa de inelegibilidade indicada em seu cadastro eleitoral tem arena e momento próprios para sua análise, o eventual pedido de registro de candidatura perante a autoridade judiciária competente. Nesses termos, transcrevo trecho da ementa do venerando acórdão colacionado pelo juiz impetrado em suas informações, em que o eminente ministro João Otávio Noronha faz referência reiterada à jurisprudência do egresso Tribunal Superior Eleitoral a consolidar o entendimento segundo o qual, aspas, as causas de inelegibilidade são aferidas apenas no exame de pedido de registro de candidatura pela autoridade judiciária competente. Cito o número do acórdão. Nesse sentido, trago aqui um segundo julgado de Mato Grosso do Sul, peço vênia para ler apenas a parte em destaque, em que fica asseverado que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento do pedido de registro. Conclui-se, portanto, que as causas de inelegibilidade devem ser conhecidas, decididas e declaradas pela Justiça Eleitoral por ocasião do processo de registro de candidatura. Desse modo, havendo instrumento próprio para analisar a questão apresentada, condição ou não de inelegibilidade do impetrante, entendo que melhor sorte também não assiste à pretensão de abatimento do prazo de 8 anos do período de suspensão dos direitos políticos, uma vez que o presente pedido, formulado de forma subsidiária, somente deverá ser analisado após a eventual decisão acerca do registro de candidatura. Eis que tais decisões, insisto, competem à autoridade judiciária eleitoral no momento do exame do pedido de registro de candidatura. Ademais, destaco que não há que se falar em impetração preventiva, visando resguardar direitos em razão da proximidade das eleições vindouras, uma vez que não restou demonstrada a efetiva prática de atos concretos da autoridade apontada coatora, sendo insuficiente, para tanto, o mero receio ou suposição da existência do ato. Assim, senhor presidente, acolho a preliminar arguída pela douta Procuradoria Regional Eleitoral e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, no que tange aos itens da inicial A e B, que tratam da inelegibilidade, registrando que quanto ao item C, que tratava da entrega do título, monocraticamente, com fundamento no artigo 41, inciso 19 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, reconheci e decretei a perda superveniente do objeto nos termos da decisão proferida às folhas 85 e 86 verso. É como voto, senhor presidente? Algum voto contrário? O tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar de inépcia da inicial, em dissonância do parecer ministerial, e também, por unanimidade, acolheu a preliminar de falta de interesse processual, suscitada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do voto do relator. 2.2. Processo 98.044/2014, requerente Maria Márcia Caetano Pereira. O relator, doutor Rodrigo Roberto Curvo, tem a palavra. Prestação de contas da candidata a deputada estadual Maria Márcia Caetano Pereira, relativa à eleição 2014. Em parecer preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria proporcionou à candidata a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimada, a requerente apresentou justificativas, novos documentos e prestação de contas retificadora, acostados às folhas 57 e 62.
As folhas 64 e 68, CCIA apresentou parecer opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas, manifestou-se pela desaprovação das contas da candidata. Conforme solicitação do relator, o requerente foi intimado para se manifestar acerca dos pareceres de folhas tais e tais. Em seguida, apresentou manifestação. Em razão da apresentação de novos documentos, CCA foi instada a apresentar novo relatório conclusivo, no momento que ratificou sua manifestação pela desaprovação das contas. Em Nova Vista, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 117 e 118, opinou novamente pela desaprovação das contas da candidata. É o relatório, senhor presidente. Ouça, douta Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Mantenho o parecer. Parecer mantido. A palavra é sua, doutor Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. Senhor desembargador, se me permitir fazer um resumo do voto, até para contribuir com a celeridade dos trabalhos. O valor total aplicado, R$ 33.494,25. O primeiro ponto destacado pela CCIA, que eu afasto a gravidade da presente irregularidade, diz respeito à ausência do termo doação das prestações de serviços advocatícios e contábeis. Entendimento que já tem sido consolidado nesta corte, no sentido que não gera a reprovação das contas. O segundo ponto, senhor presidente, é a ausência de guia de depósito referente às sobras financeiras de campanha. Não foi comprovado, e ela dá a justificativa dela, que fez o pagamento, mas não teria como comprovar adequadamente, seria o recolhimento de sobras de campanha de R$ 81,60. Eu estou trazendo aqui entendimento unânime desta corte, que em decisão de dezembro de 2015, em acórdão por mim relatado, entendeu que, considerado o valor irrisório, se comparado com as despesas, não deu nem 0,24% do valor movimentado, não é o caso de se rejeitar as contas, de se desaprovar as contas, mas apenas impor ressalvas. Nesse sentido, senhor presidente, em dissonância com o parecer ministerial, eu aprovo com ressalvas as contas da requerente Maria Márcia Caetano Pereira. Como voto? Alguma divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata Maria Márcia Caetano Pereira, nos termos do voto do douto relator e em dissonância do parecer ministerial. Neste momento, eu transmito a presidência da doutora Maria Aparecida, porque caberá a minha relatoria do processo 2.3. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. É o 2.3, processo 3.671/2016. Que tem como relator o eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a palavra. Se a senhora me permite, eu também vou fazer um resumo, porque é matéria recorrente. Trata-se de pedido de inserção do Partido Popular, né, de horário para veiculação de sua propaganda, né, partidária, horário gratuito e quejandos, para o exercício do ano que vem. A Procuradoria opinou pelo deferimento, eu depois... Mantenho o parecer? A partir do parecer, eu estou deferindo o pedido formulado pelo Diretório Regional do Partido Popular, a fim de que as inserções de sua propaganda partidária para o primeiro e segundo semestre de 2017 sejam veiculadas na forma consolidada pela Seção de Análise Técnico-Processual SJ deste Tribunal. Por derradeiro, deixo ressaltado que o requerente deverá cumprir as disposições contidas no artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução 2034/97, sob as penas do parágrafo 3º do referido artigo, no que se refere ao encaminhamento das respectivas mídias às emissoras geradoras. É como voto, senhor presidente. Algum voto contrário? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Popular Socialista, PPS-MT, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Devolvo a Vossa Excelência a presidência, senhor presidente. Muito obrigado. Irmãos, para julgamento 2.4 da pauta, autuado sobre o número 3.926 de 2016, requerente Democratas, DEM do Mato Grosso, relator do Dr. Marcos Faleiros da Silva, tem a palavra. Senhor presidente, também resumindo, o relatório e o voto estão disponíveis. Trata-se de requerimento do Diretório do Partido Democratas, DEM, em que se pleiteia autorização para veiculação de propaganda partidária
em forma de inserções em horário gratuito na rádio e na televisão no primeiro e segundo semestres de 2007, durante o ano de 2007. Enfim, preenchidos todos os requisitos, cumpridas as formalidades, eu vou passar direto aí a parte dispositiva. Com essas considerações em consonância com o parecer ministerial, defiro o pedido do Diretório Regional do Partido Democratas, DEM, autorizando as inserções no rádio e televisão no primeiro e segundo semestre de 2007, pelo tempo de 20 minutos, conforme plano de mídia gerado às folhas 44 e 46 e grade de inserções aprovadas pela Seção de Análise Técnico-Processual TRMT, às folhas 49, 55, 58 e 52, e determina o cumprimento também do parágrafo 2º do artigo 6º da Resolução 20 e 34/97 e o artigo 46, parágrafo 5º da Lei 9096 de 95, em consonância com o parecer ministerial. É como voto. Algum voto contrário? O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulada pelo Partido Democratas, DEM, Mato Grosso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Julgamento em bloco, a pedido do desembargador, o Dr. Flávio Alexandre Martins. Trata-se do processo 2.5 e 2.6, respectivamente 74/21/2015, 86/35/2015. O primeiro tem como recorrente o Ministério Público Eleitoral e o segundo também, recorrido Daniel Coutinho de Paula e Edivaldo Dias. Palavra com Vossa Excelência, Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ler apenas o breve relatório e em seguida vou fazer um resumo dos dois votos, se Vossa Excelência me permite. Relatório de Daniel Coutinho de Paula. Cuida-se recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, arrostando a sentença proferida pelo juiz da 32ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que julgou improcedente a presente representação eleitoral por entender que a doação estimada pela parte recorrida enquadra-se na excludente de ilicitude incerta no parágrafo 7º do artigo 23 da Lei das Eleições. Consta dos autos que o recorrido doou a campanha de Dilmar Dal Bosco, candidato a deputado estadual das eleições de 2014, serviço no valor estimado de R$ 10.000, quantia superior ao limite de 10% do rendimento bruto, pelo IEL oferido no ano de 2013, conforme informações preliminares prestadas pela Receita Federal. Em sentença proferida às folhas 41 e 44, a representação fora julgada improcedente por entender que a documentação carreada no processo é suficiente para comprovar a origem e legalidade do serviço e que o valor não ultrapassou o limite legal em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 7 da Lei 9.504/97. Em suas razões recursais, o recorrente alega a impossibilidade da aplicabilidade do artigo supracitado, no caso em tela, por não haver comprovações nos autos que o serviço por ele prestado à campanha do candidato é fruto de sua atividade laboral ou econômica. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação de folhas, opinou pelo desprover do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria nos dois processos. Obrigado, senhor presidente. Eu mantenho o parecer em ambos pelo desprovimento. É mantido o parecer para a voto, Vossa Excelência, Dr. Flávio. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, trata-se de voto corriqueiro aqui, nessa corte, onde nós estamos, o caso está restrito ao parágrafo 7º do artigo 23, onde versa sobre o limite previsto de aplicação, onde não se aplica as doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis e imóveis de propriedade do doador, desde que o valor de doação não ultrapasse os R$ 50.000. Portanto, eu vou para a parte final do voto, aonde, com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, estou negando o provimento em ambos os casos dos recursos, mantendo a sentença que julgou improcedente a referida representação. Como voto, senhor presidente? Algum voto em contrário? O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Com este voto, terminamos a pauta dessa sessão. Irmãos, formação da ilustre diretoria. Em relação aos partidos que estão registrados no TSE, consta que no Mato Grosso nós tivemos 35 partidos, registrados a saber o DEM, o PCdoB, o PDT, o PEN, o PSH, o PMDB, o PMN, PP, PPS, PR, PRB, PROS, PRP, PRTB, PSB, PSC, PSDB, PSD, PSDB, PSDC,
PSL, PSOL, PT, PTB, PTC, PTdoB, PTN, PV, SD, Solidariedade, Rede e PMB. Desses partidos, acima o PTN e o PMB apresentaram informação de não movimentação financeira e o documento está sob avaliação. 2 partidos, portanto. Não foram recebidos na sessão de atuação as prestações de contas do PCdoB, do PEN, do PSH, do PPS, do PRP, PRTB, PTC e PTdoB. 8 partidos, portanto, quedaram-se inertes. Temos, então, com contas apresentadas até agora, 20 partidos. Esse é o resultado que se nos apresenta o relatório da senhora Maria Inês de Oliveira, da Coordenadoria de Registro de Informações deste pretório. Com isso, eu libero a palavra para quem dela quiser fazer uso. Não havendo interesse, dou por encerrada a sessão, desejando a todos que tenhamos um dia produtivo de trabalho. Até amanhã, se Deus quiser.